Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que fica bem ali, sabe? Na fronteira entre tecnologia, intimidade e uma forma bem moderna de terror. É um conto de ficção, sim, mas ele se baseia numa realidade que, olha, talvez esteja bem mais próxima do que a gente imagina. Essa é a frase que abre a nossa fonte. E ela já dá o tom de tudo, né? Deixa a gente pensando. A ideia de que uma violação tão íntima possa acontecer sem que a pessoa nem se dê conta é exatamente esse o ponto de partida para a nossa análise de hoje. Tá, vamos pro básico primeiro. Que tecnologia é essa, afinal? O nome teledildônica pode até soar meio ficção científica, mas a definição é bem direta. São basicamente aparelhos que permitem que parceiros se conectem fisicamente, mesmo estando, sei lá, um em cada lado do mundo. Tudo via aplicativos e internet. Na prática, a tradução do toque em dados. E aqui tem um ponto fundamental. Isso não é um aparelhinho de nicho, não. A gente está falando de um mercado global que movimenta bilhões de dólares e que não para de crescer. Ou seja, milhões de pessoas estão usando essa tecnologia nesse exato momento. Agora, a parte mais importante. A base dessa história não é especulação. Pesquisas de segurança já documentaram falhas bem graves nesses sistemas. Coisas como sessões íntimas salvas em servidores sem proteção nenhuma, dados de uso sendo coletados sem que a pessoa tenha realmente concordado com isso. E pior, brechas que permitem que gente de fora intercepte essas sessões. E isso não é só teoria, não. Já virou caso de justiça. Em 2020, a empresa Standard Innovation levou um processo multimilionário exatamente por causa disso. Então, a vulnerabilidade não é ficção, ela é bem real. Bom, com esse cenário em mente, vamos entrar na história da Renata e do Rafael. Tudo começa com um presente meio misterioso que chega e muda completamente a dinâmica do relacionamento deles. É assim que o Rafael, super entusiasmado, descreve a tecnologia para Renata. No começo, a promessa é linda, né? É conexão. É superar a distância com uma inovação que parece quase mágica. A ideia de transmitir o próprio corpo por um cabo. E essa frase que o Rafael solta no meio do entusiasmo é a chave de tudo. Na hora, a Renata nem deu muita bola, mas é essa ideia que vai se desenrolar de um jeito bem sombrio. O momento em que o desejo, algo tão humano, é traduzido e vira só um dado. E é exatamente aqui que a experiência do casal começa a se dividir. O que era uma descoberta a dois começa a revelar um conflito gigantesco na forma como cada um deles enxerga o mundo, a tecnologia e a própria intimidade. Esse slide aqui mostra a diferença de um jeito brilhante. Para Renata, a experiência é poética, é humana. Ela fala que é como ler uma carta com a pele. Lindo, né? Já para o Rafael, a coisa vira um objeto de estudo. Ele mergulha em filósofos que discutem o corpo, o poder, a simulação e, de forma cada vez mais preocupante, o Marquês de Sade. Essa é a resposta do Rafael quando a Renata questiona ele. É uma interpretação que dá calafrios e que marca o momento exato em que ela sente aquele desconforto, sabe? A ideia do outro não como uma pessoa, mas como um simples instrumento para o próprio desejo. Vamos avançar para ver como isso evolui. Porque o interesse teórico do Rafael se transforma em uma coisa muito mais concreta e, sinceramente, perturbadora. Um projeto que ele batiza de A Rede. E é assim que ele justifica o que está fazendo. Ele descobre que consegue acessar os dados de milhares de outros casais que usam a mesma tecnologia. E aí ele se coloca não como um invasor, mas como um mero observador de uma falha que já existe. Uma distinção bem perigosa de se fazer. E então, vem o momento da descoberta. A Renata encontra o laptop do Rafael aberto. O texto descreve isso como um descuido raro, ou, talvez, um convite. Uma porta deixada entreaberta para que ela finalmente visse o que ele estava construindo de verdade. E o que ela vê na tela é isso aí, um painel de controle que transforma momentos íntimos privados de pessoas anônimas em pontos de dados frios e impessoais. Tem sessões em São Paulo, como mostra a primeira linha, em Lisboa, em Tóquio, pessoas de verdade, reduzidas a um código, uma duração e um padrão. Ao lado do painel, uma anotação do Rafael revela o objetivo final dele. Não é sobre o corpo, que é imprevisível, que tem vontade própria. O que ele quer é o mapa, o padrão, a previsibilidade. Porque, como ele mesmo escreve, o dado não resiste. É a busca pelo controle absoluto. O que vem a seguir, claro, é o confronto. O momento inevitável em que toda essa filosofia se torna uma coisa profundamente pessoal e destrutiva. A acusação da Renata é direta. Vai direto ao ponto. O custo humano. Ela tenta puxar ele de volta para a realidade, de que por trás de cada linha de código daquela, existe uma pessoa. A resposta do Rafael é ainda mais assustadora por causa da calma dele. Para ele, a intimidade é só uma narrativa, uma historinha que a gente conta para si mesmo.
O projeto dele, na visão dele, só remove essa história e mostra o mecanismo burro por trás de tudo. E aqui é o ponto de ruptura. A Renata percebe que a filosofia dele não era só sobre estranhos anônimos. Era sobre tudo, inclusive sobre eles. Tudo é um mecanismo. Não existe mais espaço para o humano na visão de mundo dele. Essa é a conclusão devastadora da Renata. E ela resume perfeitamente a tragédia da situação toda. O que o Rafael construiu não era liberdade, não era prazer expandido, era só uma forma altamente tecnológica de solidão. E com o fim da história, a fonte traz a gente de volta para o mundo real. A narrativa serve como um grande aviso e agora vamos ver os pontos práticos que dá para tirar disso tudo. Então, o recado final é este. Para quem usa esse tipo de tecnologia ou pensa em usar, as recomendações são claras. É fundamental ler os termos de privacidade para entender exatamente com o que se está concordando. É preciso checar onde e como esses dados tão íntimos são guardados. E, por fim, vale a pena pesquisar o histórico da empresa fabricante. São passos simples que podem evitar que uma história de ficção chegue perto demais da realidade. E essa é a mensagem final, a mais importante de toda essa análise. O Rafael, o personagem e a sua obsessão filosófica são uma criação. Mas a falha de segurança, a vulnerabilidade que permitiu que ele fizesse tudo o que fez, essa parte não é ficção. Ela existe. E a história deixa a gente com essa pergunta para refletir. No momento em que o Rafael desliga o computador, ele não encontra o prazer do controle, mas o silêncio, a ausência. A pergunta fica no ar: num mundo onde tudo pode virar um dado, o que é que sobra de verdade quando a transmissão termina?